Olá, boa tarde. É um grande prazer estar aqui apresentando o webinar de hoje junto com o professor Daniel Cassiolato. O tema do webinar vai ser restaurações indiretas com resina, reestabelecendo as propriedades ópticas dos dentes naturais. Esse webinar vai ser ministrado pelo Dr. Daniel Cassiolato, que é cirurgião dentista e técnico em prótese dentária. Foi diretor da Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD Regional de Pinheiros, ministra cursos de atualização em reabilitação oral moderna, também na APCD, além de ministrar cursos práticos independentes. É um prazer contar com o Dr. Daniel junto conosco em mais um projeto, ele que tem sido um grande parceiro da Pulser de longa data. Antes de eu passar a palavra para o Dr. Daniel, eu queria deixar alguns recadinhos para você que está aí do outro lado assistindo a nossa aula. O microfone e a câmera de vocês estarão fechadas, então caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram compartilhar algum feedback, algum comentário, tem um campo chamado perguntas, tanto se você está assistindo no celular quanto no computador. Digita a tua pergunta, que a doutora Patrícia está aqui nos acompanhando também, ela vai ler a questão para o doutor Daniel Cassiolato e ele, com certeza, sempre que possível, vai retornar isso para a gente. Além disso, no final do webinar, vai aparecer para vocês uma pesquisa bem curtinha, vocês levam cerca de 1 minuto para preencher a pesquisa, para que a gente possa coletar o feedback de vocês com relação a essa atividade que a gente está propondo hoje. Então, eu ficaria muito feliz em receber o retorno de todos vocês. Desejo um ótimo webinar e, novamente, agradeço ao professor Daniel por participar conosco desse projeto. É com você agora, Daniel. Muito obrigado, Lari. Eu gostaria de primeiro agradecer o apoio dos meus familiares, né? Eles compreenderem a minha ausência, né? Em certos momentos. Queria agradecer a presença de todos os amigos e parceiros, prováveis clientes que possam estar acompanhando aqui conosco hoje, né? Esse assunto que é muito prazer a gente debater, o assunto de cores e como obter mais naturalidade com as cores, né? Os nossos trabalhos, tá? Queria agradecer, continuo os nossos agradecimentos à empresa Pulser, tá? Pelo apoio, certo? E por essa equipe que interage muito bem com a gente, né? Disponibilizando materiais que a gente conhece a origem química, né? Isso é muito importante, tá? A gente compreender o conteúdo que a gente vai colocar aqui e com essa compreensão entendermos e selecionarmos os materiais que vamos utilizar nos nossos trabalhos, né? Ok? Então, aceitem os meus sinceros agradecimentos a todos, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as resinas indiretas, nano-reforçadas. Vamos estar falando de Signum, tá? E antes de falar do sistema de resinas, eu queria falar sobre um pouquinho sobre beleza e natural, o conceito de beleza e naturalidade, tá? Beleza, gente. Olha, esses dois conceitos existem, nossa, tratados, brochuras, livros, cabe numa biblioteca de tantos conceitos já foram explorados desde a antiguidade, começou lá na Grécia Antiga, com Platão, tá? Definindo o que é beleza e elevando a beleza a uma condição divina, né? Ele foi o primeiro sobre a proporção áurea, né? Que é uma proporção de altura e a largura de um corpo, né? Então, vamos lá, vamos tentar passar para o nosso conceito técnico, tá? Então, beleza, vamos lá. Quando a gente faz na bancada um dente, ele é bonito, né? Ele tem que ser bonito, né? Então, a gente está falando de uma boa proporção de altura, largura, macroforma, né? Nossas cristas, sulcos, arestas, linhas, ângulos, né? Isso tudo a gente tem que fazer e é o que deixa o nosso trabalho belo, tá? Então, beleza. Nós estamos falando de uma peça, tá? O que é? Aonde a gente encaixa o conceito de naturalidade? Então, a gente vai pegar essa peça que está lá feita na bancada, que está bonita, certo? É estética, né? Você olha assim, traz um conforto, né? Mas a gente vai pegar essa peça e vamos ter que colocar ela num conjunto de tecidos, que são os tecidos bucais, tá? Então, naturalidade, gente, é um conceito bem mais amplo que a beleza.
tá? A naturalidade é aquela pecinha que a gente fez unitária, que é bonita. Às vezes essa peça está bonita no modelo, mas se você coloca no conjunto bucal, às vezes ela não está integrada, né? Ela parece que ela não apareceu, ela se destacou muito, né? Então, o conceito de natural, eu pego essa peça que a gente fez, coloco em boca, tá? O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se eu faço um trabalho do elemento 15 até o elemento 25, tá? Quando o paciente nosso sorri, o sorriso do nosso paciente apareceu, mas o nosso trabalho desapareceu. Eu quero dizer com isso que esse trabalho que nós colocamos, ele destacou o conjunto de tecidos, tá? Ele se integrou. As peças eu tenho que colocar na região que foi separada, e esse dente temos que pensar que ele tem uma raiz. Essa raiz está dentro de um volume ósseo, tá? Então, essa forma que a gente fez bonita lá na bancada tem que integrar a esse conjunto de tecidos. Começando da forma da raiz do dente, da forma e volume do osso que essa raiz está inserida, né? Temos que pensar nos contornos, cor de gengiva, a relação com os lábios e toda a relação com toda a expressão dos músculos faciais, tá? Então, vocês estão já entendendo que a naturalidade é um conceito muito mais amplo, ok? Lembro que para falar de beleza, eu comentei o Platão, né? Lá na Idade Antiga. E todos esses conceitos de beleza influenciam a nossa sociedade, desde a música, nas artes, na pintura, né? E aí eu queria destacar o primeiro grande pintor, o grande artista da Renascença, foi Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele era filho de tabeliães, e ele, quando ele foi para Florença, nasceu na cidade de Da Vinci, uma cidade muito pequenininha lá na Itália, e quando ele foi para Florença, por intermédio da família dele, do pai dele, ele já entrou no escritório, no ateliê de Verrocchio. E esse senhor Verrocchio, o pintor Verrocchio, era quem, esse ateliê já dominava a mistura das tintas. Imagina na época, hoje a gente vai na loja de tinta, a gente compra as tintas prontas, né? Na época eles tinham que fazer isso, levava-se quase 2 meses no processo para extrair um pigmento, né? Então, os estudos de Leonardo da Vinci foram muito importantes e a gente usa os critérios dele até hoje, tá? O Leonardo, o que ele fez? Ele pegou os conceitos do Verrocchio de mistura dos pigmentos e ele usou a criatividade, tá? E o que ele fez? Ele pegou, ele misturou essas tintas e entendeu que ele tinha que fazer, para conseguir mais profundidade, ele tinha que fazer um contraste entre o claro e o escuro. E foi isso que ele fez e virou o grande pintor, o grande artista pintor da Renascença, né? E por muitas coisas que ele fez, nós ainda nos utilizamos, tá? Muito bem, então... E outra coisa muito interessante, né? O que Leonardo da Vinci fez em termos de prática? Ele tinha que pegar uma imagem, né? A imagem de uma pessoa, geralmente uma imagem sacra, né? E ele tinha que colocar essa imagem dentro de um quadro, um plano bidimensional. E o exercício da época é eles pegarem a figura dessa pessoa e conseguir destacar essa figura do plano bidimensional do quadro. Isso é a profundidade. E aí ele entendeu e ele passou a praticar e nos ensinou como a gente atinge mais profundidade utilizando as cores. A gente tem que misturar, gente. Esse foi o legado de Leonardo da Vinci. A criatividade e a mistura, tá? O contraste entre os pigmentos claros e os pigmentos mais escuros. E é isso que a gente vai estar abordando neste webinar de hoje, tá legal? Bom, então nós estamos trabalhando com materiais, as resinas nanohíbridas reforçadas. Vejam, prestem muita atenção nesses materiais, que já competem, em termos de indicações de utilização, com as cerâmicas de alta performance estéticas, ok? A gente já vai entender as razões para que esses materiais façam o que eles já estão fazendo, ok? Então, vamos lá. Essas resinas consistem em... Nós temos Signum Composite, Signum Ceramis, tá? Seriam as dentinas, tá? Signum Composite é utilizado para estruturas
para ser utilizado com infraestruturas de metal, e signocerâmica para ser utilizada de forma pura, sem estruturas de reforço, sem infraestruturas, tá legal? Esses dois, o composite e o cerâmico, seriam a dentina, tá? Seriam as massas universais. Nós temos também o signo matrix, tá? Que são, muitos técnicos falam que signo matrix são os esmaltes. Na verdade, eu não vejo signo matrix como esmalte, eles são efeitos, tá? Nós temos em signo matrix os efeitos fluorescentes, que vão dar mais luminosidade para a nossa dentina, e os efeitos opalescentes translúcidos, que aí sim vão trabalhar com mais profundidade nos esmaltes. E temos a linha Signo Creative, que são os pigmentos, tá? E o grande segredo para eu conseguir naturalidade nas cores, a gente tem que misturar. Foi a lição, isso nós aprendemos com o grande mestre que acabamos de mencionar, o Leonardo da Vinci. Foi o primeiro grande mestre que soube trabalhar muito bem os conceitos de profundidade, mesclando pigmentos claros com pigmentos mais escuros, ok? Aqui para ilustrando que, veja bem, nós podemos trabalhar com a signocerâmica ou a signo composite, são massas mais densas, tá? E signo matrix são massas mais fluidas. Então aqui ilustrando, né, assim, tentando mostrar um corpo dentinário feito com a signo cerâmica, tá? E a região cervical, mas cromatizando mais a região cervical com o efeito signo matrix. E o operador ele pode trabalhar tanto com a massa densa, que é menos viscosa, quanto com a massa mais fluida, que tem mais viscosidade, tá? Quando a gente trabalha com a massa densa, com a massa universal, eu tiro ela do blister, certo? Com uma espátula metálica. Se usar uma espátula metálica, ela tem que ser de aço inox, tá? Aço inoxidável, logicamente, para não escurecer sua massa, né? E aí eu levo essa primeira, a massa densa, né? Eu trabalho com as espátulas de silicone para conformar, para dar primeiro assentamento no local que eu estou aplicando, no local do preparo, né? Lá no meu modelo de trabalho. E depois que eu conformei, dei uma forma, começou a dar os contornos anatômicos, aí eu já uso as massas, o signo matrix, que são as fluidas. E para manipular é muito fácil, eu tenho que usar os pincéis, tá? Eu uso o pincel de ponta, para a resina, essas pontas não podem ser muito macias, né? É um pincel mais curto, mais durinho, pelos mais duros, tá? E passo no líquido modelador, que é o meu número puro, certo? Não com muita quantidade, e eu vou conseguindo, de uma forma muito sutil, levar essas massas, conduzir ela para as áreas onde, para uma área de bordos, tá? Com os pincéis. Então, é muito fácil trabalhar com o sistema, é só seguir a técnica, ok? Gente, para a gente entender como dar mais naturalidade nas cores, nós temos que entender a dinâmica da luz natural no dente natural, tá? Então, vamos lá. Isso é muito simples. Aqui temos a luz do sol, tá? Vamos chamar de luz incidente, tá? Essa luz está incidindo aqui, ó. Veja a setinha horizontal, né? Quando ela passa pelo esmalte, a gente chama de transmissão. É a luz que está passando pelo esmalte. Chama-se transmissão. Essa luz que passa pelo esmalte, ela vai ser absorvida pelo fundo da boca, que é black, que é negro. Então, toda luz que se perde no fundo, que é absorvida pelo fundo da boca, ela vai gerar um efeito escuro ou uma sombra na superfície onde essa luz incide. Isso é muito importante. Então, a luz que passa por um corpo translúcido, no caso o esmalte, ela é absorvida pelo fundo da boca e na superfície que a gente está enxergando, essa superfície vai se caracterizar como uma área escura, uma sombra, tá? A luz incidente que atravessa o esmalte e chega na dentina, ela vai atingir os fluorcromos dentinários, tá? E essa luz vai ocorrer uma amplificação dessa luz. Isso é o que ocorre no dente natural. Essa luz amplificada, ela volta para o olho do observador e chamamos isso de reflexão, tá? Então, a gente tem que entender o processo quanto à luz de absorção e o processo de reflexão. Reflexão é a luz que é amplificada pela dentina, ela volta para o observador com mais luminosidade, com mais luz, ok? Bom, esse quadro mostra o que eu quero, o projeto
desse webinar, tá? O projeto que é trazer mais naturalidade para as cores. O que é a naturalidade? Para mim, é a adição de fluorescência ou luminosidade na dentina que vai ser colocada na área cervical e na dentina de corpo, amplificando e refletindo essa luz. E como que eu faço isso? Misturando efeitos fluorescentes e pigmentos. Os pigmentos são criativos, são muito fluorescentes, tá? E aí o jogo é sabermos a quantidade dessas misturas, tá? Vamos lá para o segundo item, a ampliação da dinâmica da luz natural, com maior reflexão e imediata adaptação à luz ambiente. Gente, em 1917, recentemente, 3 anos atrás, em 2017, eu estava no laboratório da CUSER, na cidade de Hunnell, num treinamento com o técnico Peter Brussen. E nessa viagem estavam comigo 2 técnicos brasileiros, o João Fornari e o Milton Errara. Eles são mais técnicos e eu sou dentista técnico. A gente podia escolher entre fazer 6 elementos, 3 elementos ou um central. É lógico, como dentista e técnico, eu escolhi um central, porque eu queria dar uma sapiada, eu queria tentar aproveitar o máximo possível dos conceitos do Peter Brussen e dos meus colegas também, que são já expertises nesse assunto todo. Estávamos treinando com Eraceram, com a cerâmica de cristais de quartzo e leucita reforçada, que é do sistema Signum também, mas é cerâmica. E lembrando que os conceitos são iguais, tá? Quem trabalha com Signum também trabalha com Eraceram, porque as denominações são iguais. Muito bem, quando o Jean Fornari e o Milton terminaram o trabalho deles, no final da tarde, quando deu a última fornada, quando o forno abriu, quando eu olhei a peça, eu já vi que ali tinha muita luminosidade. Essa peça era diferente. Eu peguei a peça, pedi licença, claro, pus os dedos na peça para simular sombra, né, simular o lábio. E a sala lá do treinamento é uma sala 4 paredes e tem 2 janelas, tá? Então, próximo da janela você tem a sala é mais clara. E lá no fundo da sala é mais escuro. Eu peguei a peça, pedi licença do Jean e fui até o fundo escuro da sala. Quando nós olhamos, a cor, a intensidade não mudou. Isso significa que ocorre uma adaptação à luz ambiente, né? O material permite isso. Nós já vamos nós vamos entender por que ele permite isso, tá? E naturalidade do terceiro item aqui é controlar a profundidade da luz com caracterização, utilização dos efeitos opalescentes translúcidos, cisais opalescentes e esmaltes translúcidos, tá? Na verdade, o que eu quero dizer é que a gente consegue, com o Signum, controlar, equilibrar os efeitos ópticos, fluorescência, opalescentes, translucidez e transparente, tá? Como? Utilizando mais os efeitos OTs, os efeitos incisais ou menos, tá? A gente não pode falar que Signum é um material altamente translúcido, não é isso. Signum ele tem a sua característica óptica de translucidez, como todas as resinas fotos, são muito translúcidas, elas tendem a puxar o fundo, tá? Isso não é normal. A questão é que como nós temos uma disponibilização maior de efeitos, então você pode trabalhar com Signum com mais translucidez, com mais profundidade ou não, depende do que você precisa. Bom, para a gente entender o assunto de cores, tá? A gente tem que pensar, primeiramente, nas 3 dimensões básicas da cor. Matiz, cromo e valor, tá? Isso veio originado dos estudos de Yamamoto e colaboradores, tá? E essa imagem, esse quadro está no livro do Gerald Bassier, do técnico francês Gerald Bassier, onde ele fala, matiz muito simples, é dar qualidade ao nome da cor, amarelo, marrom, cinza, vermelho, isso é matiz. O croma é a quantidade desse matiz, ok? Chamamos de croma ou intensidade de saturação. E o valor é a quantidade de branco ou preto que você coloca na sua cor. Vai dar a sensação de claro ou escuro. Dessas 3 dimensões, os olhos humanos, a dimensão mais importante é o valor. A gente, quando vai escolher uma cor, às vezes é difícil da gente definir entre um A1 e um B1, tá? Então, um croma muito próximo é difícil dos nossos olhos enxergarem, a diferença entre um A1 e um B1. Mas a diferença entre um A2 e um C2, um claro e um escuro, a gente observa de imediato, tá? Então, o mais importante dessas 3 dimensões é o valor. Temos que entender o valor, ok?
E muito simples, valor é adicionar branco ou preto em uma cor, dando a sensação de claro e escuro, ok? Quanto mais clara for a cor, maior será o seu valor. Quanto mais escura, menor o seu valor. E dentes com diferentes matizes e croma podem possuir valores idênticos. Aí, só para a gente entender um pouquinho, estou colocando aqui a escala tonal de valor, tá? Vejam, para eu conseguir as cores clareadas, acima da tela, ali no canto esquerdo acima da tela, tem um trabalho onde eu precisei chegar na intensidade no Chroma Bleach 4. Temos uma facetinha, um pouquinho abaixo desse quadro, tem uma facetinha que eu cheguei na cor Bleach 1, tá? E nenhum sistema de resinas indiretas já tem essas cores prontas, ok? Nós precisamos fazê-las. E como que eu faço? Eu pego a dentina B1, que é a cor mais clara da escala Vita, certo? Das massas universais, e vou adicionando branco. Tem que adicionar pigmento branco, white, e entendermos os pigmentos fluorescentes para a dentina, tá? Fechar essa dentina B1, que é a mais clara que a gente tem, fechar dando mais luminosidade, dando mais valor, e aí eu consigo trabalhar com as tonalidades clareadas, ok? Aqui um exercício, essa paciente chegou, os dentes superiores já eram cerâmica, tá? Uma cerâmica clareada, ela chegou em mim por intermédio de um colega, né? E ela não queria a batida cerâmica, tá? A cerâmica tem muita friabilidade, o som da cerâmica é um som agudo, tec, tec, tec. E o som de um trabalho polimérico, ele é um som mais grave, né? O polímero, as cadeias poliméricas, a transmissão da força e do som é mais abafado, né? E essa paciente já veio com essa queixa solicitando isso, né? E veio bem ao encontro da idade dela, né? Uma paciente com a faixa etária superior a 70 anos, tá? E olha aí, tá aí o caso, né? A gente trabalhou com facetas de signo nos dentes inferiores, tá? Eu precisei trabalhar com valor, tá? Para não dar diferença de cor, né? Certo? Nesse caso, esse caso ficou muito legal, tá? E também falando do material, hoje o assunto é sobre cores, mas quimicamente, esses materiais, Signum, são resinas compostas de nanopartículas de cerâmica na sua cavidade de sílica de vidro de bário, tá? E em 73% do seu volume, e monômeros multifuncionais, tá? São materiais que, por essa composição química, são materiais que têm dureza de superfície e uma resistência à fratura muito grande. São materiais que não sofrem lascamento de suas camadas, tá? Não sofrem trincas. E já conseguimos equalizar muito bem o valor e a tonalidade da cor que eu quero chegar, né? Então, eu consigo trabalhar, mesclar materiais hoje já, certo? A Signum, os dentes inferiores, possui resistência suficiente para antagonizar um material cerâmico, ok? Bom, agora nós falamos das dimensões, das 3 dimensões básicas da cor, agora vamos falar dos efeitos ou propriedade das cores ou da luz, tá? A gente tem que entender o que é fluorescência. É um efeito de luz ou das cores, tá? E o melhor, olha, nossa, nos livros tem enormes definições de fluorescência. Tem livros e livros falando sobre fluorescência. A melhor definição é do professor Narciso Baratieri. Essa definição eu tirei do livro italiano, dos italianos Jardim Manalta e Dana Salu. Esse livro se chama Laminados, tá? E o professor Baratieri, no capítulo dele, ele fala sobre o que é fluorescência, né? Que é o quê? É nós darmos mais luminosidade. Tá? E aonde que eu quero a fluorescência? Na minha camada de dentina. Lembre-se que as resinas fotos são muito translúcidas. Por natureza, elas vão puxar um fundo. Tá? Eu quero ter um controle daquela luz que passa, da luz que é absorvida pelo fundo dentinário e pelo fundo da boca. Tá? Porque eu não quero que a minha restauração de uma cor A2 descambe para uma cor C2, que ela perca valor. Ok? Então, o segredo é adicionarmos luminosidade ou fluorescência, mais luz para as nossas camadas dentinárias, criando a camada de bloqueio, tá? Ok? Isso eu faço com pigmentos e os efeitos fluorescentes. Entenderam o que é fluorescência? Tem que estar na ponta da língua, gente. É mais luz, tá? É mais luminosidade. Eu quero, na minha camada de dentina, eu quero fazer um bloqueio da luz, tá? Para essa luz, quando ela atinge os pigmentos, que são muito fluorescentes, essa luz
essa camada de bloqueio funciona como uma lanterna, como um abajur, uma luz que vem de dentro, tá? Aí a luz brota, né? Ela torna-se um fundo aquoso, né? O técnico Rogério Cândido é quem fala bastante sobre esses efeitos de profundidade, né? O que é a profundidade? Rogério Cândido é um colega fantástico, um técnico também do time da Casa Cuser, que lida mais com a era cerâmica. Um abraço ao técnico, querido amigo Rogério Cândido. E aqui um quadro mostrando aqui, tá, a fluorescência e a luminosidade. Olha só, quando eu coloco uma luz ultravioleta, observem como a gente tem uma luz muito natural brotando lá de dentro, tá? Não tá um efeito bidimensional, efeito parede, né? E com outro tipo de incidência de luz, a gente consegue ver a profundidade, ó. E a profundidade, então, é o controle que a gente vai usar dos opalescentes translúcidos, né? Do transparente e dos translúcidos. Aí a gente está conferindo mais profundidade. E tem horas que eu preciso de mais profundidade, tem horas que eu preciso de menos. Como que eu vou controlar isso? Adicionando mais ou menos efeitos na minha mistura. Opalescência, isso é importante, tá? Olha aqui um bordo incisal bem opalescente, tá? Onde a gente consegue ver o jogo de cores. Eu tenho nos ângulos incisais, tanto mesial quanto distal, dessa peça, pela visão palatina, a gente tem o blue, tá? O azulzinho, nós temos variações de branco, nós temos variação de amarelo, tá? Um pouquinho de cinza. Então, olha lá, um fenômeno óptico ligado à translucidez e profundidade do aspecto borrado, com reflexo das cores branco, amarelo, azul e cinza, geralmente no bordo incisal, tá? É um fenômeno óptico relacionado com a naturalidade e profundidade nos compósitos, principalmente no terço incisal, na região de bordo incisal, ok? Muito bem, aqui são também efeitos ou propriedades das cores, muito importante para os técnicos, tá? Observe aqui à esquerda do quadro, né? O opaco, ou opacidade. O que é isso? O opaco ele vai dar valor. O opaco bloqueia a luz, né? O branco ele reflete toda a luz, ele vai dar claridade, tá? O transparente, vamos para o lado direito, antes de falar do translúcido, vamos para o transparente. O transparente, gente, ele permite a passagem de luz. Olha lá o que acontece com os barcos atrás desse quadro, né? A luz passou e eu estou vendo o quadro, né? Certo? Aqui é muito importante, quando a luz passa, ela vai gerar um efeito na superfície de quem está olhando, sombreado, um efeito escuro. Isso entendam isso, tá? E no translúcido, o que é importante? Ele vai dar, a luz passa, uma parte dessa luz vai ser absorvida, outra parte é refletida. E vai dar um efeito esfumaçado, um efeito borrado. Olha como ele borra o fundo do quadro. Estão vendo? Então, aqui vocês entendem a utilização entre esse opaco aqui eu quero dar na minha dentina, e esse transparente eu quero abrir a minha luz do esmalte para chegar nesse efeito borrado, tá? Conseguindo controlar profundidade, mais naturalidade na minha cor. Aqui é um efeito também da luz e das cores. Veja bem, aqui é para chamar a atenção que a Signum é uma superfície muito iridescente. Significa o quê? Que ela naturalmente ela reflete luz, como a bolinha de sabão, ó. Tá? Eu não fiz, é natural da bolinha de sabão. Você assopra a bolinha, a luz bate e ela reflete mais luz, tá? Signum é isso, então tem iridescência, então significa que o quê? Eu não posso exagerar no uso das misturas, porque senão se você usar 1x de massa universal para 1x de pigmento amarelo, uau, aí você cromatizou. Você não está trabalhando com um efeito de profundidade, você intensificou o croma, você foi para bidimensão e exagerou. Tá? Lembrem que a superfície de Signum já é iridescente. Então, é 10x de massa universal para 1x de pigmento. É sutil, é sutileza, senão você passa do ponto. Ok? Mimetismo, isso é importante, tá? Olha a coruja. Olha a coruja ali na árvore. Ela não fez nada para... Naturalmente, ela está integrada ali nos galhos desse ambiente, tá? Ela não fez nada. O polvo, ele é mimético? Não, o polvo camufla, porque ele sofre o medo, ele solta aquela tinta. Ele camufla ali, tá? Mas não é naturalmente que ele... Então, o polvo não mimetiza, ele camufla, tá? E os dentes naturais, feitos com resinas fotonano-híbridas reforçadas,
são materiais que têm essa capacidade, esse efeito óptico, da mimetização. Se você olhar nesse quadro, eu pus essa foto bem para provocar mesmo. O que está à esquerda, tá? Esse é um caso que a gente levantou a dimensão vertical com overlays e deu uma corrigida nos dentes anteriores, na forma dos dentes anteriores, tá? Mas eu coloquei a overlay, veja bem, ela passou da região incisal e ela está terminando no terço médio, né? Olha só como estamos sendo ousados. E do lado esquerdo, eu passei as borrachas e observa que praticamente a gente não vê diferença de cores, né? De nuances, de tonalidades, né? Já do lado direito, que eu não passei direitinho as borrachas, olha como que a gente consegue ver ali o friso, tá tendo uma perda da solução de continuidade da cor, do lado direito, tá? As resinas fazem, se a gente trabalhar bem elas mimetizam, tá? Elas puxam a cor dos dentes vizinhos, e aí o conjunto todo se adequa. Então, o nosso trabalho, o que a gente coloca não entra em destaque, ocorre um destaque de todo o conjunto, tá? Muito importante o mimetismo. Lembre que as resinas são miméticas, por natureza, ok? Gente, aqui eu estou já iniciando um processo de construção, onde como é uma peça só, eu não estou usando muralha, tá? É muito legal você fazer um ceramento, sempre partir de um planejamento, né? E usar as muralhas, que são referências anatômicas, né? Como é uma peça só, já tenho mais expertise, eu já parto direto, sem a muralha mesmo, tá? Mas aqui eu estou chamando a atenção para esse método de construção. Veja que nesse slide do centro, eu tenho só a concha palatina feita, e aí eu vou fazer os cortes. Conexão de áudio. Eu vou fazer os cortes dos mamelos, tá? Por que eu fiz esses recortes assim? Para que eu possa colocar o transparente, a clear, a massa clear, o que eu quero aí? Eu quero abrir mais a passagem de luz por esses recortes. O que vai acontecer? Lembra lá que a luz ela é transmitida, ela passa pelo esmalte, ela vai encontrar o clear, que é 100% transparente, ela vai passar para o fundo da boca, ela vai ser absorvida. Que efeito que ela dá, onde a gente está vendo, ali no bordo sisal, um efeito de uma maior caracterização, de mais sombra, fica mais sombreado. É claro que isso que eu estou mostrando aqui a vocês, de cada 10 dentes, um dente a gente vai precisar disso. A maioria dos dentes não tem esse bordo tão caracterizado assim. Mas para o técnico de expertise, ele precisa saber o que fazer para quando ele precisar mostrar mais o sombreado e definir mais os mamelos e essa posição mamelar, essa construção, no caso aqui, mostrando multidígitos, né? Ok? Aqui, novamente, tá? No quadro da esquerda, você vai ver que é um tipo de construção muito parecida com como os ceramistas fazem. Eles levantam, põem a cerâmica cervical, que geralmente é uma dentina mais cromatizada, né? Depois faz o corpo dentinário e depois ele faz um cutback e faz os recortes dos mamelos. É exatamente igual à construção cerâmica. Você vai observar com ela por palatina, você vê o clear entre os mamelos, está definindo a posição dos mamelos, e no quadro do centro você vê o resultado final, onde eu joguei o esmalte em cima e eu vou borrando, né? Eu vou fazendo um esfumaçamento desse bordo incisal com as massas translúcidas, ok? Aqui, esse slide aqui, vejam só, aqui eu estou querendo chamar a atenção para o acabamento e polimento, é muito importante, tá? Se eu tiver uma lisura de superfície e uma área plana, eu vou conseguir uma peça, eu vou aumentar a claridade e o brilho dessa peça, vou ter uma peça com maior valor. Olha a peça da esquerda e depois a peça da direita, tá? Eu fiz os contornos da peça da direita, o dente da direita, ele tá mais escuro, eu tenho contornos mais arredondados, eu fiz mais texturas, tá? Se bem que a peça da esquerda eu consegui textura também, e isso não me atrapalhou com perda de valor dessa peça. Embaixo a gente mostra a Lua, tá? Vendo a Lua da Terra, né? No ponto mais luz, onde você é mais claro na Lua, é claro que é um ponto mais alto. E os pontos mais escuros são áreas de depressão lá na Lua. E a gente vê esse mesclado todo, ok? Daqui da Terra. E na esquerda do vídeo, você pega uma folha sulfite lá embaixo, desculpa, à direita do vídeo, tá? Você pega ali a folha de papel, você amassa a folha de papel, eu não mudei a cor da folha, é uma folha sulfite. A folha branquinha vai estar lá clara, e aqui eu amassei, que criou essas elevações, ela vai ficar mais escura, tá? Assim é no deserto, olha ali na imagem do meio. Aonde a luz, né, ela incide
Nas pontos mais altos fica claridade, no outro ponto que não tem luz, você vai ver escuro. Tá? Então, eu estou chamando a atenção que se você não fizer um bom acabamento de polimento, você pode perder valor no seu trabalho. Tá legal? Muito importante ter um acabamento de polimento. Aqui, nesse slide, a gente vê os efeitos signométricos, tá? Muitos técnicos chamam o matrix, o componente do sistema, que são os esmaltes. Eu não chamo de esmaltes, tá? Tudo que, veja, todas as massas, as 8 massas que estão à esquerda dessa escala de cores, dos efeitos matrix, tudo que está à esquerda são os efeitos fluorescentes, tá? Eu tenho 4 efeitos, mamelão-dentine 1, mamelão-dentine 2, mamelão-dentine 3, SD1, SD2, dentina secundária. O SD1 é um orange light, o SD2 é um orange mais forte, tá? O MD1 e MD2 são massas para caracterização de mamelos. E essas 5 massas aí é para dar mais fluorescência, mais luminosidade na minha dentina. Tá legal? E as outras, VL1 até VL4, são as massas de valor, para eu dar mais claridade, né, para as cores clareadas, ok? E tudo que está à direita dessa escala são os opalescentes translúcidos, que eu tenho de OTS até OTS, OTB, OTS é gelo, tá? OTB é blue, é um translúcido azul, tá? OTG é um translúcido cinza, para cores C, a OTA é um translúcido âmbar, âmbar é assim, um pouquinho mais que amarelo, tá? Âmbar, mais forte que amarelo, quase laranja. E o OTY, um amarelinho translúcido, tá? E depois eu tenho o OT1 até o OT10, o OT1 é mais translúcido, o OT10 é um translúcido mais esbranquiçado, tá? O meio termo disso é o OT5, certo? E depois eu tenho as incisais, que variam de OS1 até OS4. Quando que eu uso as incisais? Quando eu uso os opalescentes translúcidos. Depende do espaço que eu tenho no meu preparo, né? Então, às vezes eu preciso quero um bordo mais caracterizado, com mais sombreamento. Então, eu não vou usar um OT10 nesse bordo, eu vou usar um OT1, eu quero que abrir mais esse esmalte para passar mais luz, né? Para me dar o efeito de sombra, tá? E às vezes eu tenho um espaço muito reduzido e eu preciso tomar cuidado para não perder valor da cor. Então, ao invés de eu usar um opalescente mais translúcido, como o OT1, eu uso um OS1, tá? Ele vai manter, eu consigo controlar a profundidade mantendo o valor dessa cor, tá? Tá legal? Então, para a gente entender como dar mais naturalidade nas cores, você precisa entender os efeitos fluorescentes. Esses efeitos opalescentes matrix, aonde eu uso cada um deles. Lembrando que à esquerda eu uso para a dentina, para aumentar a luminosidade, para aumentar a luz da dentina, a fluorescência da dentina. Ok? Tudo que eu uso da direita dessa escala é para eu abrir ou fechar o meu esmalte, para deixar ele mais translúcido ou não. Daniel? Pois não. Fala, Paty. Oi, posso te interromper um pouquinho, porque surgiu uma pergunta do Marco. Ele pergunta o seguinte: como posso trabalhar fotograficamente para melhor caracterizar a cerâmica para meu protético? Bom, aí ele vai ter que entender fotografia, né? Certo? Ele vai ter que usar uma câmera flash. Ele precisa entender lá de todo o sistema de fotografia, né? Para ele ter uma boa foto para a gente poder seguir o nosso trabalho, né? Tá? Aí, assim, Marco, obrigado pela pergunta, mas, assim, não é uma pergunta tão focada com o assunto deste momento, tá? Fotografia já é um assunto à parte, que a gente pode fazer uma nova exploração, um outro webinar sobre esse assunto, mas ele é muito extenso, né? Você tem que entender de uma série de abrir mais o seu diafragma da sua lente ou não, é bem específico isso, tá? Você precisa ter expertise com fotografia, para você fazer o melhor registro possível da sua foto e poder seguir os nuances de tonalidade de cor, ok? Tudo bem aí, Paty? Bom, eu vou continuar então aqui. Acho que está tudo bem. Se o Marcos tiver, de repente, se a gente não conseguiu entender direito a pergunta dele, se ele quiser reformular e a gente te manda de novo, fica à vontade, tá, Marco? Legal, Marco. Obrigado pela pergunta.
Ok. Bom, voltando aqui, gente. Essa aqui é uma construção diferente, como a maioria dos técnicos fazem, tá? Aquela que eu faço, onde eu recorto, onde eu faço somente a concha palatina, né? E recorto para posicionar mamelos e colocar efeitos para entrada de luz e eu ter um efeito de caracterização de borda incisal mais evidente. Aqui é uma forma de construção, é a mais comum, tá? O pessoal levanta toda a concha palatina, tá? Eu trabalho muito com as misturas, é isso que amplia a dimensão da luz, tá bom? Eu peguei o esmalte L. L é um esmalte translúcido claro, para cores tipo A1, A2, eu uso bastante o L, tá? Um esmalte translúcido claro. Existe o EL, o EM e o ED. O EM é para cores a partir de A3. E o ED é para o esmalte para cores A4, B4, C4, né? Um esmalte mais escuro. Tá? O que eu fiz aqui? Eu abri um pouquinho mais o esmalte, tá? Eu misturei clear, que é o transparente, usei um efeito translúcido palestino, uma mistura ali, tá? E fiz a concha palatina, beleza? Aí eu peguei, o que eu tenho que construir em cima disso? Minha dentina. Né? E o que a gente tem que entender? Vamos fazer uma. Não vou pegar a dentina lá universal, tá? A DA3 somente. Vou elaborar ela. É muito simples isso. Eu pego a DA3, misturo um efeito fluorescente, lembra lá na. Olha lá a escala de cores dos efeitos Matrix, você pega o SD2, é uma dentina, um efeito, é um laranja, é um laranja translúcido, fluorescente, tá? Eu estou dando luminosidade na minha dentina e ainda fiz ainda um... Isso é muito sutil, tá, gente? As proporções é tipo 10 para 1 para 1. É sutil. Lembra que o material é muito iridescente. Ele já tem muita luminosidade. Então, cuidado de você não colocar muito efeito, senão aí você está alterando o croma. Você está intensificando. A cor do A3 vai passar para o A4. Tem que entender isso, tá? É pouco, é sutil, mas dá uma diferença enorme, ok? É aí que você regula a sua profundidade, ok? Então, olha lá, construindo ali a massa de dentina, tá? Uma visão por perfil, né? A visão de frente, a visão de perfil, para você entender o volume das massas que eu estou construindo, tá? Depois eu fui para a área de mamelos, observe que aqui eu não recortei. É a construção mais comum, tá? O pessoal não recorta. E depois, em cima dessa dentina, desse corpo dentinário mais luminoso, que é a última fotinho aqui, eu já entrei só no esmalte e eu misturei nesse esmalte um translúcido. Tá? Eu posso misturar ou posso só trabalhar com um efeito opalescente por baixo desse esmalte, polimerizar, dar a pré-polimerização e depois usar o EL cobrindo em cima. Polimento e a cor fica lá. Estou num A2, tá? Estou num A2 com bastante valor. E com vida, né? O dente com vida. Tá legal? Uma outra forma de construção também sem recorte mamelar, sem recorte de terços incisais. Olha o final que dá. Dá um leve efeito de sombreamento, tá? Ok? Essa construção mais comum, tá? Faço concha palatina com os esmaltes translúcidos e venho preenchendo com as dentinas mais luminosas. Não trabalhem com as dentinas universais apenas. Você pode fazer isso, mas se a gente pode elaborar, tá? A gente não está falando de belo, belo não é criativo, a gente tem que puxar a criatividade dos técnicos. Os trabalhos têm que ser caprichados, gente. Nós, técnicos, temos que associar o nosso nome com segurança, com mais elaboração. O dentista tem que confiar que o técnico que está mandando o trabalho, ele é um expertise. Eu sei fazer uma massinha, um dente de escala e sei dar mais vida para esse dente, para essa peça que eu estou fazendo, ok? Mesma coisa, tá? Construção comum, concha palatina, esmalte, tá? Depois eu trabalhei com as dentinas mais luminosas, tá? E aqui nos mamelos eu estou jogando intensificando os mamelos, tá? Eu quero finalizar um A2, um pouquinho mais laranjinha, mostrando mais, controlando mais essa profundidade, a luzinha que sai lá de dentro do mamelo. Tá legal? Gente, aqui é um caso clínico, tá? Eu tô dando uma corrida agora, porque a gente tem tempo, a gente tem prazo aqui, o webinar tem que bater 1 hora, tá? Esse é um caso muito legal. Esse é um paciente de faixa etária de uns 76 anos de idade, eu não uso cerâmica para reabilitação dessas idades, tá? A cerâmica é muito friável, um material muito duro, tá? Os polímeros, por causa da tenacidade, né? No caso, as resinas nanohíbridas reforçadas, eu seleciono como material para estar trabalhando para essa etária desse paciente, tá? Ou vejam só, o paciente perdeu
perdeu o fio, né? Perdeu as pontas dos dentes posteriores por causa da hiperfunção, do bruxismo, do seu uso durante os anos de vida. O que aconteceu? Perdeu o corte dos dentes posteriores. Nessa faixa etária, o indivíduo, os pacientes já estão mordendo mais que os dentes anteriores. Olha o que aconteceu aí. Olha no modelo de gesso aqui no quadro, aqui no finalzinho, à direita. Gente, remodelou essa estrutura óssea, tá? A pré-maxila está avançando para frente, para vestibular, e abrindo os diastemas. Tá? Esse paciente provavelmente sempre teve esse diastema, mas ele está aumentando, tá? Por quê? Porque ele está cortando, toda a hiperfunção dele está carregando muito no setor dos dentes anteriores. A queixa desse paciente era a mobilidade do 12 ao 22. Mas essa mobilidade não é por infecção, não é por origem bacteriana, é uma mobilidade, uma inflamação dos ligamentos periodontais por origem mecânica. Esse paciente está mordendo muito com os dentes anteriores, tá? O certo era eu levantar a DVO desse paciente, logicamente, tá? E fazer a reabilitação dos dentes anteriores. Ele não entendeu, ou eu não soube explicar tão bem. Soube sim, mas ele chorou um pouquinho e olha que então não consegui trabalhar com a reabilitação. Estou trabalhando só com os sorrisos, tá? Então, uma encerrada, tá muito simples, tá? Forma linha, área plana, acerca da altura, largura, tá? Observe 21, contorno de forma alta, tá? Uma visão lateral de fio, essencialmente muito simples, tá? E eu fiz um provisório, esse da esquerda, mais escura, tá? Ele puxam para uma cor, uma tonalidade mais intensa, tá? Para uma maior saturação, e do lado da direita eu fiz um provisório com facetas de dentes acrílicos mais claro, tá? E aqui é o meu planejamento, tá, gente? Então, o que eu fiz? Lembra que o caso estava daquele jeito, com os diastemas, eu primeiro criei uma muralha, tá? Fiz aquele primeiro provisório mais escuro. Depois eu, com esse primeiro tratamento, eu moldei, né? E estou montando os dentes acrílicos, tá? Esse é o meu planejamento, ok? Aqui eu faço a muralha de gesso para considerar uma muralha mais firme e dar mais precisão, tá? Você pode trabalhar com as muralhas de silicone também. Muito bem, olha, com o meu planejamento, aqui é tudo planejamento, eu fiz a minha infraestrutura, tá? E os dentes, aqui eu peguei a muralha, isolei a muralha, tá? E misturei o acrílico, tinha a cor do dente com acrílico vermelho, tá? Eu não quis trabalhar com um elemento em cera, eu quis trabalhar com um elemento em acrílico, porque eu consigo melhor. Tá? Eu consigo muito mais precisão na minha estrutura. Eu sei que minha estrutura está dentro dos meus dentes, dentro das minhas facetas. Tá? Então, no quadro direito, a gente está planejando a infraestrutura. Ela ainda inferior à esquerda, eu já assim, palativo, fiz as minhas reduções mecânicas, garrancho a cera, tá? Eu fiz a minha peça pronta para ser incluída para fundição, e no quadro inferior à direita, onde eu fiz a redução por vestibular para que eu possa aplicar resina de margem. Eu não quero metal na minha cervical, porque com o tempo, tá? Se a minha gengiva é muito fina, a cor desse metal já pode mudar a cor da gengiva, ficar aquela zona maldita que a gente chama. Então, eu retiro a cinta por vestibular, ok? Para aplicar resina de margem, que é uma resina mais cromatizada, ok? Muito bem, fundi a minha peça, tá? Essa é uma liga de ouro tipo 3, tá? Ouro platinado. Você pode trabalhar, as resinas fotos trabalham com qualquer liga, menos Duracast, por favor. Duracast, liga de cobre e alumínio, sofre muita oxidação em boca, e se você oxidar, ele vai mudar. Se houver oxidação do metal, vai mudar a cor, e eu preciso de estabilidade de cor no meu trabalho. Então, qualquer metal, níquel cromo, cromo cobalto, seja azul ou seja metal dourado, tá legal? Menos Duracast, por gentileza. Muito bem, como eu tinha as muralhas, lembra da muralha de gesso? Legal, eu isolei novamente a minha muralha, coloquei minha peça em posição e fiz uma resina, tá? Acrílica, só para poder fazer uma provinha lá de forma e cor na boca, tá? Muito bem, o paciente gostou, eu aprovei, queimei esse acrílico aí, tá? Eu coloquei só para fazer um teste ali de cor e forma. Estou começando a fazer a construção propriamente dita. Estou pacificando o meu metal. No quadro do centro, eu já estou com a minha dentina, a dentina com mais fluorescência, tá? Essa é uma C3, tá? Então, eu peguei a dentina C3 e misturei com pigmentos, o ocre e o amarelo, para fazer essa dentina fluorescente, tá?
E depois fiz a construção das massas e olha que aonde a gente chegou, né? Um belíssimo equilíbrio, um controle muito bom entre fluorescência, opalescência, translúcidos e transparência. E dando mais vida para o dente, tá? Olhem aqui, ok? Vamos passar aqui. Bom, a peça, para você destaque aqui a parte palatina da peça, a parte vestibular, a resina de margem, ela pronta no modelo, ela sozinha ali, né? Para você ver que pela vestibular eu não tenho o meu bordo em metal, tá? Eu fiz a redução, retirei o bordo vestibular. Por palatino e a peça em boca, tá? A gente viu a meditação, tá? Todos os conceitos aí, os efeitos, a luz que a gente abordou antes e depois. Ok? Vamos correr aqui com a nossa apresentação. Esse outro caso, observem aqui o propósito, tá? Um trabalho que me deixou muito satisfeito. Quando a gente consegue atingir o principal essência do nosso trabalho, o resultado clínico, né? Equilibrar a função e a mão de estética, né? Então, a gente conseguiu e a gente chama um sorriso compensador do nosso cliente, né? Melhorar muito a nossa relação com o profissional e toda a satisfação de todos, né? Então, eu fiz uma peça sanitária, que eu retirei a margem assim, por vestibular, a aplicação, para não deixar a área cervical, olha na boca, a região cervical bem adaptadinha, e aí eu não tenho metal, tá? Não estou muito fina, de correr aquela linha maldita, né? Daniel. Aqui, tá vendo? Ó, aqui eu tirei a massa, tá? Bastante metálica. E estou trabalhando, tá? Com mais propriedade, mais região, na região crítica. Daniel. Oi, não, só para te dar um toque, que assim, tá picotando um pouquinho, a conexão tá, acho que tá falhando um pouquinho. Se você puder repetir a última parte que você falou, eu acho que do bordo, acho que ficou um pouco picotando. Entendi. Vamos lá. Então, aqui, gente, assim, aqui é uma peça unitária, uma prótese fixa com infraestrutura metálica, né? A cinta vestibular, a cinta metálica vestibular eu retirei, tá legal? Assim, a palatina eu deixei só um degrau alto, não peça cinta, né? Eu prefiro metal, a gengiva gosta muito da lisura. Aqui é ouro, né, gente? Muito fininho esse bordo, ok? Para aplicar cerômetro, eu preciso de fino, é isso que eu quero, tá? Um metal dúctil e tem a flexibilidade, eu reduzir ele bastante, tá bom? E aqui, olha, o que eu fiz aqui, mostrando para vocês. Aqui, ó, perceba que eu errei aqui, ó, o croma. Esse tá todo, é mais amarelo. O aqui, eu não vou jogar esse amarelo aqui, tá vendo? Eu acabei colocando na construção as translúcidos. Alguns passos, ele vai dar um escuro com profundidade, tá vendo? Ó? Mas eu não consegui esse amarelo. Porém, você lembra que a resina é translúcida. Ela puxa desses vizinhos, essa mimetização. O trabalho ficou surpreendente, sente amor, tá? Então, sem saliva ele já tem profundidade. Imagina eu jogar saliva aqui. É um trabalho que passa entre passados de naturalidade. O trabalho está bonito, ele tem beleza, uma bancada, fotinho, ele tem beleza. Mas na hora que eu jogo ele no volume da boca, ele integra no sistema digestivo. Ele se integra na raiz, no volume da raiz, no volume do osso, no volume do contorno gengival, na cor da gengiva. É uma interação entre a cor do dente, cor da gengiva, volume de gengiva, cor do dente, cor e volume de lábio e expressão dos músculos faciais, tá? É um conceito muito mais amplo, o conceito de naturalidade. Esse exemplo está me ajudando aqui a passar esse vídeo para vocês. Okay? Esse é um outro caso, tá? Observem no quadro da esquerda, é um caso de correção, é um caso de correção mais extensa das resinas, tá legal? Se isso dá uns segundos para voltar. Pode falar. Então, nesse quadro aqui é um caso onde eu indiquei overlays posteriores e facetas anteriores, de orelha a orelha, isso aqui é tudo Signum, tá? 28 elementos em Signum, onde a gente corrigiu o DVO. É um trabalho muito versátil, tá? Veja, se eu não tenho infiltrações, ou amálgamas antigos com infiltração, eu ponho em cima, tá? Se eu tiver trabalhos antigos, se eu tiver um dente, mas esse não tiver infiltração, eu ponho em cima, tá?
fluorescência, iridescência desse material, cobre. Dani, oi, desculpa, o pessoal tá só comentando aqui que tá bem picotada, assim, não sei se tem como ajustar aí a conexão da internet. O pessoal, é a conexão da internet, é o nosso horário. É, né? Assim, todas as internet estão, momento de pandemia, todo mundo em casa, né, sofrendo da pandemia, né? Então, o sistema está muito carregado, né? Eu vou continuar a apresentação. Esse caso muito interessante, que é uma extensão das indicações de nano-reforço. Porque aqui estou trabalhando com 28 elementos, são dentes posteriores, overlays dos dentes posteriores e facetas dos dentes anteriores, tá? E aqui eu trabalho laboratorial, ok? Olha a fluorescência, olha a luminosidade, olha o controle de profundidade que a gente tem nesse trabalho aqui, antes ele acabou. Tá vendo? Você concorda? Então, assim, o que eu oriento vocês, não é um tempo. Às vezes o colega fala, eu vou começar com um sistema mais barato, compro uma resina de R$40, eu vou trabalhando com mais rápido. Gente, não perca o seu tempo. Tá? Procure um sistema que você pague R$100 na resina, não é um trabalho muito, é o seu nome que está marcando no mercado profissional. Tá? Partem direto para os sistemas mais artísticos, para os sistemas que te permitem controlar melhor a sua luminosidade, a sua construção óptica. Não se enganem com isso, ok? Partem para os sistemas melhores, mais artísticos. Signum, procure a origem do material, tá? É um material que não é só o tamanho da partícula, né? O Signum tem uma partícula pequena, mas é a origem desse material. Signum são nanopartículas de vidro, sílica na qualidade de vidro de bário, gente. O vidro é impermeável, tá? O vidro é transparente, ele estabiliza a cor. A gente precisa também de ter materiais que eu não posso... Olha, os nossos dentes, pessoal, não podem soltar, não podem quebrar, não podem lascar, não podem irritar a gengiva, não podem perder a estabilidade de cor. Para isso, você tem que selecionar o material. Não percam tempo com materiais de segunda linha, gente. Segunda ordem. Partam para os materiais melhores. Daniel. Gente, aqui um outro caso. Pois não. Oi, tem uma perguntinha aqui. Posso fazer? Pois não. É da Maria Augusta. Ela pergunta: após a polimerização da resina, você usa o calor para melhorar a conversão dos monômeros em polímeros? Já não precisamos mais. Obrigado pela pergunta. Muito legal. Esses materiais de terceira geração, já não precisamos mais do recurso adicional das fontes físicas de polimerização. Trabalhando com a luz correta, nós vamos falar sobre a conversão de monômeros em polímeros. Tá? Eu consigo trabalhar um pouquinho mais essa pergunta, muito boa, valeu, tá? Mas não preciso mais trabalhar dessa forma, ok? Dando aqui esse caso, aqui é um caso sobre implante, tá? Eu não uso mais cerâmica sobre implante, tá? Polímeros são materiais, as cadeias poliméricas não interrompidas, um polímero de qualidade, ele tem a propriedade mecânica de tenacidade, tá? As forças são muito conduzidas pela cerâmica, porque ela é friável. As forças correm na cerâmica. Nos polímeros, as forças andam por causa do break que as cadeias poliméricas proporcionam. Tá? E, claro, são cadeias poliméricas quimicamente feitas com ligações covalentes. Tá? Nós estamos falando de monômeros multifuncionais. Não estou falando mais de BGMA, tá? Que era a matriz orgânica das resinas fotos iniciais, as recém, que lá nos anos 90 eu estava utilizando. Não, nós estamos falando de monômeros multifuncionais, gente. Tá? Então, atentem-se a essa propriedade fantástica, que é a tenacidade. Tá? Então, aqui no caso sobre implante, um implante mal posicionado, ele
o colega que exagerou para vestibular, isso aqui é uma situação complicada aí para a gente, né? Eu não quero usar um angulado, uma peça angulada, que eu não gosto de trabalhar sobre implante com peças cimentadas, eu gosto de peças parafusadas, tá? Então, eu tive que usar esse recurso aí, reportei aqui a nossa clinha calcinável, né? Aqui na imagem você tem a peça em acrílico, tá? Quando faz em acrílico, o técnico ele só tem que revestir esse acrílico com cera, tá? Porque no revestimento, na hora do aquecimento do forno, o acrílico ele incha, ele pode estourar o revestimento. Então, tá faltando aqui só nesse slide o recobrimento de cera, que é o que me dá o garrancho, né? Onde eu faço as retenções mecânicas também. No cantinho à esquerda, no final do vídeo, à esquerda, a gente já tem a peça fundida, níquel cromo, o perfil gengival e a peça construindo. Eu opaquei, tá? Metal bond, e estou levantando as minhas massas. Olha ali a escalinha de signo matrix, eu preciso, para essa cor, eu preciso dar branco nessa cor, tá? Então, eu vou, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Vou usar, eu quero chegar na Blitz 4, tá? Vou usar não, já dá muito branco. VL4, VL4. Não quero dois, quero mais chegando. Eu posso bem Daniel, não está dando para entender nada, está picotando muito. Você pode só voltar e repetir a parte da tua estratificação com as cores, por favor? Com certeza, com certeza. Então aqui, olha, eu fundi minha peça no níquel cromo, tá? Opacifiquei e comecei a estratificação, tá? Aqui eu quero uma cor Blitz 4. Meu objetivo aqui é uma Blitz 4, mais claro. Eu vou partir da B1. As resinas indiretas não existem cores prontas clareadas, não existe as Blitz. Nós é que temos que fazer adicionando pigmento branco e efeitos translúcidos esbranquiçados. Então, aqui eu coloquei a minha resina de margem, tá? Eu peguei B1, tá? A cor clareada não tem amarelo. E é uma cor mais fácil de fazer, porque não tem o raciocínio do amarelo. É branco que a gente tem que colocar. E eu vou usufruir do sistema Matrix, tá? Eu vou usufruir das massas de fluorescência para essa dentina. Então, eu peguei a cor B1, a dentina B1, e adicionei VL4. Coloquei a minha cor, qual que eu vou usar? VL1, VL2 ou VL4? É só você colocar a escalinha do lado, muito simples. Bateu bem com a VL4. Beleza? Eu estou aqui à esquerda, à direita do vídeo, mostrando para vocês, tá? Blitz 1, Blitz 2. Não é chegar na Blitz 4. E aqui a construção da massa, texturas, tá? Observe que eu tive que fazer um avanço na forma desse dente, né? Tive que dar mais contornos, tanto cervical quanto proximais, para não ficar esse dente, né? Porque o colega jogou esse implante muito para vestibular. E aqui a peça em boca, tá? 28 elementos, não, mentira, 26 elementos em signo, o paciente quis deixar os caninos naturais. Ele gostou assim, tá? Hoje ele quer fazer os caninos e eu falo, deixa para lá, isso aí tá bonito, a composição tá bonita, tá? 26 elementos em signo, todos eles aí, tá bom? Menos os caninos, menos o 13 e o 23. Aqui é natural, 23 natural, essa é tudo signo. Olha o nosso dente sobre implante aqui, ó. Tá? Gerando a mimetização do conjunto. Ele não está em destaque, essa peça. Essa peça está integrada a todo o conjunto e esse é um sorriso muito compensador. Um outro caso, pessoal, essa paciente chegou, a queixa dela era a forma do dente, né? Forma e cor. Ela tinha um dente muito arredondado. Ela falava assim, ela chegou aqui no consultório falando assim, eu tenho um dente muito feminino. Eu fiquei pensando, por que essa moça fala de dente feminino, né? Entendi. Ela tem os contornos proximais mais... tá? Então, é um dente mais arredondado, tá vendo? Os contornos proximais aqui, ó, não tão robustos, né? Ela queria dente quadrado. Então, olha o que a gente fez. Bom, primeiro selecionamos uma cor, ficamos entre o A1 e o A2. Nenhum dos dois, fomos para o A1, tá? Pro B1 para ela, né? Desculpa a foto, eu não sou muito bom fotógrafo, mas aqui é provando aqui, tá? Com a primeira, depois a gente mudou, a gente foi para A1, depois eu tive que mudar tudo. Cheguei na B1, tá? E mudamos a forma dela, a gente deu
A gente deixou mais robusto, o que ela queria um formato mais masculino. Tá vendo? Aqui é o contorno. Se eu faço um contorno mais aberto, eu dou uma dente mais arredondada. Se eu faço um contorno mais fechado, eu faço um dente mais quadradinho. Os contornos proximais, eu tô falando. Gente, estamos chegando no final da apresentação. Aqui, esse slide é muito importante, tá? E aí nós vamos falar a importância da conversão dos monômeros em polímeros, de uma boa polimerização. O que interessa ter no seu equipamento de fotopolimerização, no seu forno de luz? Essa lâmpada, que energia, que luz essa lâmpada emite? E essa lâmpada deve emitir luz na faixa de comprimento de onda entre 320 e 340 nanômetros a 540 nanômetros. Não se enganem com isso, gente. O pessoal que trabalha com um sistema melhor tem que ter o forno certo, tá? Cuidado, porque se você não polimerizar bem, a massa vai crua e você não vai conseguir o brilho de superfície, você não vai conseguir a dureza, a resistência. Então, o material falha. Você precisa ter o equipamento certo. Não se engane, é um equipamento que tem um custo maior, mas esse custo, com o tempo, ele se dilui, porque o dentista que sabe que você usa um equipamento desse, uma lâmpada que emite de comprimento de onda, ele sabe o que ele está recebendo. Então, você marca o seu nome como profissional, gente. Não adianta você ter trabalhar com uma resina. Você escolheu uma resina aí de R$50 do mercado. Aí você de unha. Gente, a unha, aquelas forninhas de luzinha de unha, pelo amor, tá? Perguntem para as meninas. A Lara e a Paty podem me ajudar agora. Quando você cola uma unha, é um trabalho para... A unha fica o quê? 45 dias? 60 dias? Ali, unha. O nosso trabalho vai para um ambiente úmido, para um ambiente que varia pH, que tem bactérias, um ambiente que tem força, e ele vai usar por 10 anos, pessoal. Não se enganem, utilizem equipamentos de qualidade. Você precisa de um forno desse. Não adianta você comprar um forninho e ter uma lâmpada que vai te emitir uma faixa que trabalha numa faixa de onda de 440 nanômetros. Você não está com um equipamento qualificado. Você vai ficar perdendo tempo. Você não vai se satisfazer. Seu trabalho vai que a gente está querendo, ok? E olha outra questão legal desse forno, do highlight, tá? Ele tem esse fundo dele aqui, a portinha aqui, ela é uma cuba reflexiva, tá? E essa cuba você consegue pôr o modelo inteiro. Ou você do modelo, né? Ou, se você ainda não tirou a pecinha do modelo, você põe o modelo inteiro aqui, ó, tá? Porque é uma cuba reflexiva, cabe o modelo inteirinho, é muito legal. Aqui é o filtro dele, tá? E esse aparelho também contém um filtro da luz, tá? É muito importante também. Então, aparelho de fotopolimerização, o que é importante é você entender que faixa de comprimento de onda que essa lâmpada opera, tá? Cuidado com as faixas de onda muito baixas, tá? O tutorial do dentista é só luz azul, tá? Por isso que o trabalho indireto ele é um trabalho de melhor qualidade, com certeza, porque você tem uma melhor oportunidade de dar uma polimerização muito melhor para o seu trabalho. E outra, você pode tirar o seu trabalho, ao contrário, isso você não tem essa possibilidade de fazer nos métodos diretos, onde você tem pouco acesso ao dente, né, as peças, para você fazer um bom acabamento, para você trabalhar a sua cor e a sua forma. E principalmente não temos tempo suficiente para de mais capricho, de mais naturalidade no seu trabalho, terminando com um dente mais vivo. O método indireto não tem nem comparação. Tá? São momentos do nosso avanço que os técnicos têm que compreender. Tá? O trabalho direto tem a sua indicação, são trabalhos menores. São trabalhos de menor espessura, de menor volume, tá? Onde a gente realmente, com o fotinho lá do consultório, que trabalha com uma faixa de onda luz azul, ele consegue dar... Agora, o que a gente vê? A gente vê o colega, às vezes, fazendo uma onlay que tem uma caixa
uma caixa proximal com 4 milímetros, 5 milímetros de profundidade, que a luz do fóton nunca vai chegar. A luz do fóton não tem irradiância, não tem potência para ela chegar lá embaixo da cavidade. Então, você vai terminar essa ação já com uma fragilidade de bordos. Ok? Então, temos que entender que para a elaboração, e outra, né, o método indireto cansa menos o paciente, porque tudo que a gente faz é na bancada. Depois o cliente vem na sessão e já dá um trabalhão, né? Setar ponto de contato, já é uma sessão intensa para o paciente. Imagine eu fazer tudo isso ao vivo e a cores, passar 3 dias, passa um trator no paciente, aquelas lixadeiras dos métodos diretos. Gente, nosso conhecimento, tá, da atualidade, para a gente poder selecionar a técnica, para a gente poder selecionar os materiais e conseguir uma maior elaboração dos nossos trabalhos, terminar os nossos trabalhos com mais vida, tá, integrada com os tecidos dentários, e não somente colocar a peça ali no local dela e receber o valor e acabou, ok? Então, hoje a gente tem que resgatar o capricho, resgatar a os nossos conceitos de beleza, usar mais criatividade nos nossos trabalhos, tá? Essa é a mensagem desse webinar, dos conteúdos de cor e luz, as dimensões e os efeitos das cores e das luzes que eu venho trabalhando e conseguindo resultados melhores. Tá? Eu uso muito a beleza, eu uso muito o capricho no meu trabalho. Como? Eu melhoro o relacionamento meu com a minha equipe, melhoro o meu relacionamento com o meu paciente, levo mais satisfação. O paciente ele sente o comprometimento da equipe para com ele. Tá? Então, ele indica você mais fácil, tá? Ele traz um parente. Tá? A nossa agenda roda quando a gente trabalha com mais criatividade, ok? Então, isso que eu queria, essa é a mensagem que eu passo a vocês. Misturas. Não trabalhe com as dentinas universais apenas, tá? Quem faz isso, depois fica um pouco insatisfeito, porque você não vai conseguir, trabalhando com as cores, você nunca vai conseguir controlar a sua profundidade, você nunca vai conseguir controlar o seu valor. E qual que é o grande objetivo de uma beleza em termos de cor? Você terminar com a cor com um bom valor e uma boa profundidade, a luz brotando de dentro. Tá? Aquele fundo aquoso, aquela cor fundo de piscina, que eu aprendi isso com o técnico Rogério Cândido, um dos meus mestres. Ok? Então, um grande abraço ao Rogério Cândido, um dos primeiros colegas que me ajudou a entender todos esses conceitos, todos esses elementos, para eu conseguir pôr o meu raciocínio em prática e conseguir o meu melhor resultado. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos, tá? Aqui temos as referências bibliográficas, tá? Todo o nosso conteúdo aqui, o professor Baratieri contribuiu, o professor Ubacier, os Brunheiras, os espanhóis, o Antônio Brunheira, o professor Vanini, tá? Yamamoto e colaboradores. Tudo que nós falamos aqui, eu tirei desses companheiros, tá? Dos livros, de tudo que eles já prepararam para um melhor caminhar em busca do melhor resultado. Muito obrigada, professor. Foi um prazer contar com você nessa aula. Teve bastante interação, então eu também quero agradecer a todos que ficaram aí do outro lado acompanhando a gente no curso, realmente foi muito produtivo. Obrigada, doutora Patrícia, que hoje não apareceu com um postinho, mas estava trabalhando aí, moderando todas as perguntas. Relembrando que essa aula fica gravada, então após o término do curso você vai receber um e-mail com a aula e a possibilidade de assistir novamente. E agora que eu vou encerrar o webinar, você também tem a possibilidade de compartilhar o seu feedback conosco
conosco e me falar qual que é o tema que você quer aprender aqui conosco no próximo webinar. Além disso, eu te convido para já realizar a inscrição para o próximo webinar que acontece na próxima quarta-feira com a doutora Camila Centenário. Professor Daniel, como sempre, um prazer estar com você. Muito obrigada e uma boa noite a todos que participaram do curso. Tchau!